Iniciamos então mais uma aula sobre juros compostos, essa no caso a parte 2. Então, nessa parte estudaremos o cálculo do capital e prazo, tá? E também as taxas de juros, tá? O cálculo da taxa. Então, no caso aqui da expressão do cálculo do montante, que aí teríamos no caso o FV igual a PV de 1 mais I na N, o que a gente tem que fazer agora aqui? Se isso aqui tudo, a gente quer descobrir o cálculo do PV, se isso aqui tudo está em produto com o PV, vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, vai nos gerar aqui PV é igual a FV sobre 1 mais I na N. Ou seja, nos indicando a fórmula aqui. No caso, então, utilizamos PV igual a FV sobre 1 mais I na N. Nesse caso aqui, fazemos então as devidas substituições, né? Então, no lugar do FV, vou colocar os 120 mil. No lugar da taxa, 0,037, forma unitária. E no lugar do prazo, os 12 meses, já que a nossa unidade da taxa aqui está em meses. Faça a substituição, teremos então PV igual a 120 mil. 120 mil se refere ao FV. 1 mais o I, que é 0,037, com o período N, que é 12. Faz a soma aqui, teremos 1,037 na 12, resolve primeiro essa potência, nos gera 1,5465, que no fazer o quociente aqui, vamos ter PV igual a R$ 77.594,56. Esse então é o valor aplicado, de forma que a essa taxa após um ano nos gere R$ 120 mil. No exemplo 3, então utilizando o cálculo do HP, tá? Então nós vamos colocar ali o STOEX, tá? Que nos vai indicar ali a questão de indicar o C aqui, que é para cálculo de período não inteiro, tá? O 120 mil CHS, para deixar ele negativo, o FV, que é para armazenar um montante, no caso o valor futuro. Os 12 N, que se refere aos 12 meses, então vai aparecer no visor 12,00, tá? E o 3,7 no I, que nos indica então a taxa, que é 3,7% ao mês. Depois a gente vai apertar o PV, né? E aí vai nos gerar então os 77.595,43. Depois a gente aperta o STOEX para voltar, para deixar a calculadora como no início, tá? Vamos observando com a calculadora então. Então nós temos os dados aqui. O que a gente vai fazer? Indica o STOEX, tá? Que vai aparecer no caso então STO, clica aqui, EX, vai aparecer o Czinho ali. Depois, tenho que indicar os 120 mil CHS-FV. Então, vou botar os 120 mil aqui no teclado, né? CHS, e aqui na parte financeira da calculadora, FV. Faça isso, teremos menos 120 mil. Depois, tenho que indicar o período. Então, coloco o 12 e venho aqui no N. Indico o N aqui, 12,00 vai dar o N. Depois, tenho que indicar a taxa, 3,7, aperto no I. Então, coloco 3,7, aqui o ponto no caso, né? 3,7 e coloco o I. Então, vai aparecer a taxa 3,70, certo? Depois que eu faço, aperto então o PV, que vai me dar a resposta direta, 77.595,43, certo? Aperto o STOEX, ele vai sair o C dali. Ok? Cálculo da taxa. O cálculo da taxa vai fazer o mesmo processo, não vou me alongar aqui. Também parte da ideia do FV igual a PV de 1 mais I
na N, aí teria que passar o PV que está multiplicando, passa dividindo, depois o teu N que inverte a potência, em vez de ficar N, vai ficar 1 sobre N, enfim. A gente vai chegar nessa situação aqui, onde a taxa vai ser igual ao quociente de FV por PV, com expoente 1 sobre N menos 1. Também se é habitual aqui utilizar a raiz enésima desse quociente, ao invés de utilizar essa potência fracionária. Exemplo 4. Sabendo que uma quantia de letras financeiras do Tesouro, LFTS, no valor de 200 mil, foi renegociada 45 dias antes de seu vencimento por 150 mil reais. Calcular a taxa mensal de juros compostos utilizada. Bom, conforme os exemplos anteriores, primeiramente, nós temos que organizar os dados desse exemplo. Então, o que a gente pode observar? Temos que se ela for renegociada de 200 mil para 150 mil, sabemos que 150 mil é o nosso PV e o nosso 200 mil é o nosso FV. Se ele foi antecipado em 45 dias, então o nosso N é 45 dias. Porém, nós queremos calcular a taxa mês, né? Está indicado ali, calcular a taxa mensal. Se é a taxa mensal, o que acontece? Nós temos que transformar esse período para mês também. E aí nós teremos, divide por 30, né? Teremos 1,5 mês. Certo? E nós queremos calcular então nossa taxa. Sendo assim, utilizamos a fórmula do cálculo da taxa. I é igual a FV sobre PV, com expoente 1 sobre N menos 1. Fazemos as devidas alterações, FV vai ser 200 mil, PV 150 mil e o N 1,5 conforme a gente tem aqui. O que a gente faz agora? Vamos dividir o 200 mil por 150 mil, teremos 1,3333, também dividimos 1 por 1,5, teremos 0,6666, tá? Sempre indicando como 4 casas, né? Para ficar mais fácil para nós trabalharmos. E depois menos 1. Então, primeiro a gente tem que resolver essa potência, lembrando que a gente precisa de uma calculadora científica ou até mesmo a financeira a gente consegue fazer, tá? Resolvendo essa situação, teremos então 1,2114 menos 1 vai dar 0,2114. O que eu tenho que fazer agora para deixar a forma percentual? Multiplico por 100 e aí temos uma taxa então de 21,14% ao mês. Certo? Agora então, utilizando a HP para calcular a taxa. Os dados já estão organizados conforme a gente fez no slide anterior, e aí eu já deixei aqui o N como sendo 1,5 mês, já que a gente quer calcular a taxa mês, certo? Então o que a gente faz? Mesmo processo inicial, depois a gente indica o 150 mil CHS PV para armazenar o valor do capital, depois o 200 mil FV para armazenar o montante. E aí o que acontece? Professor, mas preciso colocar negativo nos dois? Não. Eu tenho que colocar negativo em um dos dois. Poderia ter colocado aqui embaixo, assim como coloquei aqui em cima. Mas apenas um dos dois tem que ser colocado negativo. Se colocar nos dois, vai dar erro na calculadora. Então, assim como se não colocar em nenhum, também vai dar erro. Então, a gente sempre tem que colocar em um dos dois o CHS para deixar o valor negativo. Depois a gente indica, então, o N, 1,5, para armazenar o prazo. Aperta o I e aí teremos então o valor da taxa aqui de 21,14%, certo? Para ficar mais claro aqui segue o anterior, né? Para ficar mais claro, nós pegamos aqui a calculadora e aí a gente faz utilizando os dados aqui do lado para tentar ficar mais fácil. STO-EX, então tá aqui, ó, STO-EX, indico o Czinho ali, depois digita aqui o 150 mil, CHS e vai aqui na parte financeira, PV, coloco 150 mil PV. Depois a mesma coisa, só que daí sem o CHS, 200 mil, 2000, FV, e aí teremos isso aqui. Depois vou indicar 1,5 N, vai ser o nosso prazo, vai dar 1,5 N, e aí depois
O que eu faço? Eu aperto o I aqui, que vai nos gerar então a taxa de 21,14%. Ok? Depois aperto o STOEX para sair o C e fica a calculadora conforme a parte inicial. Então vamos ao cálculo do prazo. Então, da expressão FV é igual a PV de 1 mais I na N, chegamos nessa expressão que N é igual ao logaritmo natural de FV sobre PV sobre logaritmo natural de 1 mais I. Então, só para dar uma lembrada, seria como se eu pegasse o meu PV, passasse dividindo, né? FV igual sobre PV é igual a 1 mais I na N. E aí depois, então, eu tenho que aplicar o logaritmo de um lado, aplicar o logaritmo no outro. E aí, então, usa a propriedade para deixar esse aqui na frente. Vai ficar, então, N de logaritmo de 1 mais I. E aqui, logaritmo de FV sobre PV, né? E aí depois, se isso está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, aí vai chegar exatamente nesta situação aqui. Seguimos então no exemplo 5. Calcular o prazo em que um capital de R$ 25.000 é submetido para transformar-se em R$ 31.000 a uma taxa composta de 4% ao mês. Como nos exemplos anteriores, precisamos organizar primeiramente os dados da questão. Então nós temos ali que o PV é R$ 25.000, né? Que ele se transforma em 31.000 através de uma taxa de 4% ao mês, que nesse 4% ao mês eu preciso dividir, né, por 100, certo? Para chegar o 0,04, forma unitária, e esse valor então do FV, que é de R$ 31.000, logo queremos calcular o nosso N. Para descobrirmos o valor do N, nós utilizamos então a fórmula de que N é igual a logaritmo natural de FV sobre PV sobre o logaritmo natural de 1 mais I. Fazemos então as devidas substituições. Onde é o nosso FV, eu vou colocar 31.000. Onde é o PV, eu vou colocar 25.000. Onde é o meu I, eu vou colocar 0,04. O que eu posso fazer aqui? Posso dividir aqui e somar aqui. Então eu vou ter, dividindo aqui o 31.000 por 25.000, 1,24. Somando 1 mais 0,04 vai dar 1,04. O que a gente tem que fazer agora? Precisamos calcular o logaritmo de 1,24 sobre o logaritmo de 1,04. Então, calculando o logaritmo de 1,24, teremos 0,2151. Calculando o logaritmo de 1,04, teremos 0,0392. Fazendo o quociente disso, teremos então o valor de 5,4872 meses. Bom, mas professor, o que é 5,48 meses? É 5 meses e 48 dias? Não, não é, porque 48 é mais que 30. O que a gente precisa fazer? Para organizar isso aqui, nós vamos multiplicar esse valor por 30. E aí vamos ter 164 dias, que equivale a 5 meses e 14 dias. Na HP como é que fica? Na HP então temos os dados ali, todos organizados, né? No caso aqui, nós lembrando, ó, não precisamos utilizar isso aqui, nós vamos utilizar o 4 de forma direta, né? E aí eu vou ter ali então, que é STOEX, para deixar com o C para não dar problema na questão do cálculo de período não inteiro, tá? Colocamos o 25.000 CHS PV, que é para armazenar o valor do capital na calculadora. Depois o 4I para indicar a taxa. Depois o 31.000 FV para calcular o valor do montante. E depois a gente aperta o N, né, que vai nos gerar o 6 então. Porque o que acontece?
A calculadora financeira ela sempre arredonda o valor. Então, aquele 5,48 ela vai arredondar para 6. Ela sempre arredonda para cima, certo? E depois o STOEX para deixar o valor, retirando ali a questão daquele C ali que é para períodos não inteiros. Tá? Então, ali está indicado o asterisco, o prazo que no caso vai arredondar pela calculadora financeira. Bom, pela calculadora financeira aqui, então, o que acontece? Tem o STOEX, aperto o STOEX, vai nos gerar ali aquele Czinho, depois digito 25.000 no teclado, CHS, PV, e aí vamos ter o valor do PV, depois coloco o 4, indico o I, que é a taxa, o 4 ali, depois pego, digito 31 no teclado aqui, tá? E coloco FV, que é o valor futuro, armazeno o nosso montante, tá? E depois apertamos o N, então, que no caso é o N aqui dessa parte financeira, e vai nos gerar então o 6, que no caso é o período. Lembrando que a calculadora financeira ela vai arredondar. Depois aperto o STOEX para tirar o Czinho aqui de baixo. Encerramos então aqui mais uma aula, a aula de juros compostos parte 2, e até a próxima.